Cosme e Damião, a sua casa cheira cravo, cheira voz, cheira flor de laranjeira. Cosme e Damião, a sua casa cheira cravo, cheira rosa, cheira flor de laranjeira. Cosme e Damião, a sua casa cheira cravo, cheira rosa, cheira flor de laranjeira. Olá, muito boa noite, eu sou o Pai André Luiz, sacerdote de Umbanda, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Hoje iniciamos a nossa festa, né? Iniciamos aqui o nosso dia, a nossa live com Cosme e Damião. Ué, mas por que a gente vai começar? Porque nós já estamos no mês dos Herês, né? No mês de Cosme e Damião. Olha só que delícia! E no nosso próximo encontro, nossa próxima live, nós vamos fazer uma live toda dedicada à linha das crianças, aonde nós vamos aprender o que é o Herê, o que é a criança, o que é Cosme e Damião, tá? A gente vai estar aí vendo, porque existem algumas diferenças, e a gente vai estar vendo isso na próxima live, e é tão bom começar com a alegria das crianças, né? E esse mês a gente já inicia aí, esse mês delicioso aí com a alegria das crianças, a alegria da Ibejada, das crianças que vêm do espaço para nos ajudar, né? É muito bom demais da conta. Bom, e hoje, no nosso 31º capítulo, nós vamos falar sobre sincretismo e dualidade na Umbanda. E gostaríamos de deixar bem claro que esta é a forma de ver da Casa de Oração Pai Oxalá e de seus integrantes. E caso você, meu amigo, você, minha amiga, que está me ouvindo, caso o seu Pai no Santo tenha uma opinião diferente, ele está correto, ok? Então vamos lá. Sincretismo na Umbanda. Mas o que é o tal do sincretismo? A nossa Umbanda, ela é uma religião sincrética. Ela traz a mistura de elementos de religiões, como o catolicismo, como o espiritismo, o candomblé, o hinduísmo. Olha que interessante. Entre outras religiões que ela traz. Então, ela carrega consigo todas estas marcas. E aí surgiu quem? Esta religião 100% brasileira. Assim como os brasileiros, nós somos o melhor porque nós somos a mistura de todos, né? As mulheres mais bonitas do mundo são as mulheres brasileiras. E por que isso acontece? Porque ela pegou o melhor da europeia, o melhor da africana, né? E aí, o melhor das tribos indígenas. E aí surgiu quem? A mulher brasileira. Olha que coisa maravilhosa, que encanta aí por onde passa. Dessa mesma forma, é a nossa Umbanda. A nossa Umbanda, ela pegou um pouquinho de cada um. Ela pegou um pouquinho de cada um e aí surgiu esta religião brasileira, a Umbanda. A questão do sincretismo, ela é retratada num quadro de fatos históricos que muitas vezes até nos envergonham, né? Ele é carregado de preconceitos, ele é carregado de notas negativadas por conta de um povo sofrido. Queremos deixar claro que os escravos, quando eram trazidos da África para cá, muitas vezes eles viam em barcos e navios chamado navio negreiro, e eles vinham na parte de baixo do navio, chamado de porão, né? Então falavam que eles vinham com os ratos.
E havia uma certa preocupação até dos importadores, os escravocratas, os importadores de escravos, porque muitos deles, eles eram tirados das suas tribos, dos seus povos, das suas terras, e eles eram inimigos, né? E eles acabavam entrando em conflito ali dentro do porão, aonde uns acabavam ceifando a vida de outros, e ali mesmo eles eram jogados ao mar, né? Porque o negro briguento, o negro fujão, o negro que arrumava encrenca, não era interessante. Então, quando havia ali, há relatos na história que quando havia atrito, ambos eram jogados ao mar, né? Então imaginem só, se a nossa Umbanda é a mistura dos povos, é a mistura da cultura, é a mistura da identidade, é a mistura da filosofia de cada cultura, dentro de um mesmo navio, nós tínhamos vários povos que também traziam das suas regiões as suas culturas, as suas filosofias, as suas religiões. Essa miscigenação de cultura mesmo, de religião, de filosofia, envolviam todos os negros escravizados que vinham da África, muitas vezes até debilitados. Eles vinham à força mesmo, né? Eles eram obrigados a trabalhar sem remuneração, trabalhar de forma forçada, o que hoje nós conhecemos como a escravidão. Só que na época era a escravidão negra. Muitas vezes, sob fortes ameaças, força bruta, chibatada, exterminação de suas tribos, e que eram arrancados de sua terra, mas sempre, em todos os momentos, se é uma coisa que eles preservaram, eram os seus cultos, a sua fé original. Essa miscigenação religiosa, essa mistura cultural e filosófica é conhecida como sincretismo. E na Umbanda, nós temos o sincretismo de uma forma muito mais contundente. Ou seja, não só as imagens, mas todo um pareamento de devoção e de respeito aos santos, aos deuses e às divindades. O sincretismo é o responsável pela presença de imagens de santos católicos, orixás e urbanos, figuras orientais em altares umbandistas. Estes altares que nós chamamos de congá ou de peji. Não é fácil dissociar a figura dos santos católicos das figuras dos orixás. Os umbandistas, desde pequenos, desde criança, eles têm esta, já é cultural nosso, né? Ter este contato direto com esta informação e esta correlação dos santos católicos dentro dos próprios terreiros que frequentam. Dificilmente você vai chegar em um terreiro de Umbanda e você não vai ver lá a figura de Jesus Cristo, geralmente redentor, com os braços abertos, representando a conexão com Oxalá. O sincretismo, ele não faz mal a algum, não faz mal ao culto umbandista e nem ao médium da Umbanda.
caso ele se sinta seguro, acreditando que está recebendo um enviado de Pai Xangô, por exemplo, e se conecta com a imagem de São Jerônimo. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Se isso o faz procurar ser assim, uma melhor pessoa, se isso aí favorecer a sua ligação mental com os orixás, não há problema algum. Então não há problema algum nós cultuarmos este sincretismo. Não há problema nenhum nós encontrarmos no altar, no PG, figuras representando os orixás iorubanos, africanos, junto com figuras representando os santos católicos. E alguns vão além. Alguns têm lá divindades, deidades, né, hinduístas. Outros têm orientais. Não há problema nenhum. Nenhum. O que importa mesmo é o trabalho desenvolvido através dos médiuns, com um único propósito: auxiliar as outras pessoas. Então, não importa a quem eu estou me reverenciando, desde que no meu coração, como médium, eu tenha uma missão em ajudar aquele que necessita. Oxalá, muitas vezes, representado nos terreiros com a imagem de Cristo, seja lá o Redentor ou o coração de Jesus, se aquela imagem, se ela estimular o amor, a fraternidade, a compaixão, pronto, está correto, está tudo certo. Olha só, se a Umbanda tivesse nascido no Japão, por exemplo, pelo sincretismo, Oxalá teria uma representatividade pela figura de Buda. Então, em todas as religiões existem sempre um mestre. Esta comparação, esta sua ligação, não está relacionada à imagem física. Oxalá se parece com Jesus Cristo. Ou Oxalá se parece com Judas, com Buda. Não é a característica física, mas sim com os conceitos morais, com o conceito de bondade, de luz atribuído ao orixá, Oxalá, a Jesus. Mesmo porque, se nós pararmos para analisar friamente, Jesus, Jesus Christus, nascido da onde ele nasceu, oriundo daquela terra quente e seca, ele ser loiro de olhos azuis, eu acho que aí há uma controvérsia. Por que que esta imagem que é vendida para nós desde pequenininho, de Jesus Cristo, é aquele loiro de olhos azuis? Porque isso é um padrão europeu. Isso é um padrão de beleza europeu, assim como os anjos. Você olha os anjos, todos eles são de cabelinhos encaracolados, loirinhos de olhos azuis. Será que o anjo é assim? Será que Cristo, enquanto encarnado, era assim? Pois bem, há registro que não, que Jesus não era assim, né? Então há relatos, hoje nós temos aí a tecnologia a nosso favor, então ela mostra que, segundo informações, segundo a própria figura em Cristo que está estampada naquela câmara mortária que ele usava, ele não era nem loiro, nem tinha olhos azuis,
nem tinha aquele nariz afilado, né? Não era nada daquilo não. Era bem alto, bem magro, enfim, né? Então, é a forma que se é passado para nós, a forma que é vendido. Mas também não importa para nós se Cristo é loiro ou não é. Se Oxalá parece com Cristo ou se parece com Buda. O que importa para nós é o amor que vem deles, a luz. O que importa para nós, na realidade, é o seu conceito moral, de honestidade, de bondade, de virtude. Por isso, esta coligação entre os santos católicos e os orixás. E, como eu disse agora há pouco, todas as religiões têm lá, né, as suas grandes figuras, os seus grandes mestres, e trazem os mesmos ensinamentos morais e filosóficos. O que diferencia são apenas enquanto as expressões utilizadas, e essas expressões são para facilitar a compreensão de seu povo e de sua época. Nós já ouvimos muitas vezes um ditado, uma parábola, onde está escrito na Bíblia Sagrada que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Poxa vida, um camelo passar por um buraco de uma agulha? Isso é impossível. Isso é impossível. Então, um rico nunca vai entrar no reino dos céus? Mas está escrito isso na Bíblia. Vamos entender? Na época, não se falava linha, se falava camelo. Tanto que uma das maiores grifes de roupas masculinas, inclusive usada pelo senhor Abravanel, Silvio Santos, é camelo. Porque camelo era o nome da linha. Não era linha, era camelo. Agora vai você e pega uma linha e coloca no buraco da agulha. Você consegue? Consegue. É difícil? Não é fácil. Se você não tiver prática, é difícil. Eu, por exemplo, para mim é difícil colocar uma linha no buraco da agulha. Mas isso tudo é uma questão de época. Naquela época chamava-se camelo. E aí, passados-se esses 2 séculos, ou melhor, esses 2 milênios, isso vem à tona e fala, então um rico nunca vai entrar no reino do céu, porque nunca um camelo vai passar pelo buraco da agulha. Quando fala em camelo, não estamos falando naquele quadrúpede, no dromedário. Estamos falando da linha. Uma linha passar pelo buraco da agulha. A linha passa? Passa. É fácil? Não, é difícil, mas passa. Do mesmo jeito que o rico também entra no reino dos céus. Afinal de contas, quando se fala em riqueza, será que nós estamos falando só da riqueza monetária? Então, nós temos que nos atentar à época, à região, e entender por que isto acontece. Não importa se Oxalá é sincretizado com Jesus, com Buda ou outro grande mestre, porque na verdade Oxalá não é nenhum deles. Oxalá é uma força emanada de Deus, é a força geradora de tudo que existe. É a vontade, é a sua vontade. A vontade de Oxalá, a lei de Oxalá, a lei do amor, a lei da caridade. Estas que são manifestadas em todos os filhos que cultuam os ensinamentos e praticam os ensinamentos de Oxalá, de Buda, de Cristo, de todos os grandes mestres.
africanos só podiam cultuar os seus deuses se os disfarçassem com as imagens dos santos católicos. Sendo assim, muitas pessoas imaginavam que os nomes dos orixás são o mesmo dos santos. Quando os negros, na época da escravidão, começaram a cultuar os seus orixás, passaram a sofrer repressões. Então, os senhores dos engenhos europeus, em suma, a sua maioria europeu, não aceitava e não queria que fosse feito nenhum tipo de ritual de cultura sem que fosse a europeia, mesmo porque eles tinham muito medo do que poderia acontecer. Então, os senhores dos engenhos queriam que os negros tornassem católicos e passassem a cultuar os santos da Igreja Católica. No sentido que os negros, então, passaram a usar estas imagens trazidas, né, muitas vezes feitas em madeira, trazia esta imagem até os seus altares e ali praticavam o seu culto. Porque eles tinham que abdicar da sua fé em prol da crença dos santos católicos. Isso eles não faziam. Colocavam a imagem, mas continuavam cultuando a sua fé verdadeira. Para escaparem dos castigos impostos aos escravos pela sua conduta espiritual, tiveram que desenvolver assim artifícios, artimanhas que fosse capaz de ludibriar os inquisidores deles, entende? Para cada orixá cultuado, passaram a associar um santo da Igreja Católica, que vinha da Europa, trazendo a única verdade até então, que era indiscutível. O que era falado pela Santa Igreja Católica, Apostólica Romana, aquilo era a única verdade. Aquilo era a única lei que se pudesse acreditar. Era indiscutível. Normalmente, a associação não acontecia por acaso. A um orixá masculino, guerreiro, associava-se um santo com as mesmas características ou com características semelhantes. Ogum, São Jorge, entende? Espada, dragão, guerreiro, soldado, né? Então, fazia essa correlação. Um orixá feminino, idoso, com um santo católico, na mesma condição, né? Que é assim, com características semelhantes. Eles construíam os seus altares com as imagens dos santos em lugares bem visíveis, para que todos pudessem ver que eles estavam cultuando os santos católicos. Mas muitas vezes, enterrados debaixo dos mesmos santos, eles mantinham os fundamentos e as firmezas de seus orixás. Então, este culto não era um culto aos santos católicos, mas sim aos orixás. Essa artimanha também serve para explicar a utilização das pedras sagradas, as mesmas que hoje compõem os otás. Otás são pedras, né? As pedras do terreiro são retiradas ali dos pontos de vibração, os pontos de força
né? Então nós temos pedra ali da cachoeira, pedra de rio, pedreira, de pedras das matas, pedras até retiradas dos mares, né? A cada imagem dos santos católicos era atribuída uma pedra dentro do seu centro de força. Se nós pegarmos ali São Sebastião, por exemplo, eles pegavam uma pedra que retiravam da mata e colocava atrás da imagem de São Sebastião. Quando os inquisidores chegavam, vocês estão cultuando quem? Olha, nós estamos cultuando São Sebastião. Mas na realidade, o ponto de força era Oxóssi, porque era retirado ali das matas. Então, esta pedra, este Otá, que ficava por trás da imagem, fazia a coligação entre o negro e a sua divindade, o seu orixá. Ali eram firmadas as forças de cada um dos orixás correspondentes. Ao serem vistos na prática de suas rezas, de suas danças, seu cântico e seus louvores, acreditava-se que estavam sendo cultuados os santos católicos e assim evitavam maior sofrimento. Mas estavam na real mesmo, cultuando os orixás. Tá vendo? Era mais uma artimanha que eles usavam para fazer essa forma de cultuar o seu santo, que hoje nós chamamos de sincretismo. No culto umbandista existem orixás. Sim, existe orixás como no candomblé. E são os mesmos, tá? Não existem orixás de umbanda e orixás de candomblé. Orixá é orixá. Orixá não é propriedade de nenhuma religião. São forças da natureza. E ali estão presentes. Ou seja, estão presentes em todos os nossos dia a dia. Existem orixás que já encarnaram e outros que são as forças da natureza. O que difere nas duas religiões, na Umbanda e no Candomblé, é que na crença umbandista, os orixás são reverenciados, os orixás são devocionados. E na crença candomblessista, eles são cultuados. Existe o culto aos orixás. Mas, neste sincretismo, os orixás, eles são entendidos como entidades superiores, assim como os santos na Igreja Católica. Entre os orixás estão, vamos ali só para a gente relembrar, nós temos Oxalá, representado por Jesus Cristo, ou Nosso Senhor do Bonfim, Xangô, São Jerônimo ou São Pedro, Ogum, São Sebastião na Bahia e São Jorge no Rio de Janeiro, Oxóssi, São Sebastião no Rio de Janeiro e São Jorge na Bahia, Obaloaiê, São Roque, Santo Onofre, Omulu, São Lázaro, Oxumaré, São Bartolomeu, Ogum-Edé, Santo Expedito, Ibeji, São Cosme e São Damião, Exu, Santo Antônio, Nanã, Nossa Senhora de Santana, Iemanjá, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora dos Navegantes, Oxum, Nossa Senhora da Conceição no Rio de Janeiro e Nossa Senhora das Candeias na Bahia, Inhansã, Santa Bárbara, Obá, Santa Catarina e Santa Joana d'Arc, Euá, Santa Luzia. Alguns orixás não possuem correspondência com santos católicos, como Irocô, Baiani, Ocô, Ogunedé. Apesar de que Ogunedé
aparece algumas vezes, né, sincretizado com São Miguel Arcanjo, mas isso não é uma regra, né? Ele aparece em algumas escrituras, outras não, enfim. Mas nós podemos notar que não há diferença entre os santos. O que há diferente é que um santo é cultuado e sincretizado com um orixá, e este mesmo santo pode ser sincretizado com outro orixá, dependendo da região. Pois, como nós vimos ali anterior, né, existe a questão da época e do povo, ou seja, a regionalidade dessas tribos ou desses grupos africanos que aportaram aqui no Brasil. Isto é sincretismo, esta forma mais suave deles conseguirem e deles terem uma forma de cultuar os seus orixás, as suas divindades, né, sem o sofrimento. Olha que coisa bonita. E a Umbanda é uma religião sincrética. Ela traz isso. Então, não temos problema nenhum em ser sincréticos. Existe uma linha que é contra, ou melhor, não adere ao sincretismo. É ruim? Não, em hipótese alguma. É muito bom também. Está fazendo bem? Está fazendo bem para as pessoas que pertencem àquela casa? Ótimo. É assim que tem que ser. Tá ótimo? Vamos lá. Agora, o que é uma dualidade na Umbanda? Da mesma forma que existe a dualidade em nosso ser, na nossa existência, também há no mundo espiritual. Dentro da cultura umbandista, existem espíritos que não têm esta característica de pacificação. São tidos como seres do plano inferior, do plano lá de baixo, como a gente costuma dizer, com grande força de convencimento e persuasão. Estes espíritos fazem a parte negativa da espiritualidade, abalando as estruturas e obsidiando seres terrenos por conta de pedidos, levando vantagens em troca de objetos ou energia de objetos para fazer um mal. Esses espíritos são classificados como quiumbas. E não vamos nos esquecer, eles são quiumbas e não exus. Muitas pessoas confundem, não, o Exu faz mal. Exu não faz mal. Ah, o Exu matou. Exu não mata. Exu salva. Ah, o Exu desmanchou o casamento. Exu não desmancha casamento. Exu acolhe. Ah, o Exu fechou o caminho. Exu não fecha caminho. Exu abre caminho. Então, porque eu vou lá matar uma galinha preta para Exu. Exu não quer galinha preta. Exu não quer pinga. Exu quer que você seja uma pessoa do bem, que você seja feliz, que você sorria, que você transmita a paz. Quem gosta de galinha preta, marafa e dendê, na encruzilhada, é quiumba. Nos terreiros não se usa marafa? Se usa. Não se usa farofa? Se usa. Mas se usa o volátil, se usa a energia. Não há necessidade nem de se colocar na boca. Mas a deturpação transfere esta responsabilidade aos senhores Exus. Senhores, acolhedores, lordes,
senhores desbravadores que tomam conta das nossas porteiras, das nossas casas, abrem nossos caminhos. Então, não há por que nós mencionarmos Exus como o lado mal da vida. O lado mal da vida são espíritos vampirizadores, que são os quiumbas, não os Exus. Os quiumbas são maléficos, eles são nefastos, vampirizadores, aproveitadores, né? E eles se aproveitam das oportunidades e se apropriam das energias do obsidiado. Olha que coisa mais interessante. É ali que os quiumbas atuam. Eles se aproveitam das lacunas mentais, dos desequilíbrios morais que fazem, né? Eles fazem da vida de suas vítimas uma calamidade. Eles entram nessas brechas, interferem diretamente na razão, na emoção, na conduta de suas vítimas. Mas por quê? Por que eles interferem nesta conduta? Porque as vítimas, sim, abriram espaço. Na sua casa só entra quem você deixa, a quem você abre a porta. Então, os quiumbas se aproveitam desses momentos de deslizes, desses momentos, e se aproximam, se apoderam das energias de suas vítimas. Para que haja o progresso, nós temos que ter a harmonização entre esta dualidade, entre o bem e o mal. O mal tem a sua função. Ele é um parâmetro para que alguns possam compreender o que é o bem. É necessário a escuridão para se valorizar a luz. A doença para sinalizar que algo não vai bem. E só assim poderemos valorizar a saúde. A tristeza nos mostra o caminho para encontrar a felicidade. Para reconhecer e crescer em amor, às vezes precisamos compreender que a dor faz parte do processo de crescimento e o processo de cura. Enquanto depura-se a alma, o espírito se purifica. Temos sempre que nos sintonizar com as forças superiores, evitando o mal pensar ou o pensar mal. Somente vislumbremos o bem com amor dentro de nossos corações. Lembremos sempre que temos sim o livre-arbítrio. E ele está ali a nosso favor. Os nossos pensamentos são poderosas fontes, são grandes usinas das nossas próprias energias. E são essas energias que nós produzimos, que nós também emitimos. Elas são emitidas e são lançadas para o universo. Esta energia que nós produzimos, esta energia que está dentro dessa grande usina que é o nosso pensar, ela é emitida, lançada para o universo. E esta consciência do livre-arbítrio aumenta a nossa responsabilidade
em relação a tudo que temos. Sabe por quê? Nós temos que obedecer à lei de causa e efeito. Mas como assim? Olha só. É como se fosse um eco. Tudo o que enviamos para as outras pessoas, que enviamos para o universo, retorna para nós em forma de eco. Quando adquirimos a consciência disso, escolhemos os melhores pensamentos, escolhemos as melhores palavras, as melhores atitudes para nos tornarmos livres. Se chegarmos a um ambiente de encontro com os nossos pares, vamos lá no terreiro, lá na casa de axé, e se nós chegarmos lá e nos colocarmos com armas em punho, cara fechada, rancor, ódio, maledicência, distanciamento, ciúme, inveja, isto certamente retornará a cada um de nós. Temos que entender que é vendo a atitude de meu irmão que percebo qual energia estou emanando a ele. O meu irmão não fala comigo, por quê? A energia eu estou emanando a ele está retornando para mim. O meu irmão me olha de cara fechada, por quê? É o que eu estou olhando para ele, está retornando para mim. Havia uma propaganda na televisão que sempre me deu muito o que pensar. Era uma pessoa dirigindo o seu veículo, ele estava dirigindo o veículo, e à frente havia quem é da minha época, né? Quem é da época aí dos anos 80, vai lembrar disso, 80, 90, havia um ônibus na frente, e esse ônibus, dentro desse ônibus, no banco de trás, tinha uma criança. E quem estava dirigindo o carro que estava atrás do ônibus era um casal, né? Era um rapaz, era um senhor, e tinha uma mulher do lado, devia ser a esposa dele, e ele estava dirigindo de cara amarrada, de cara fechada. E aí a criança olhava para ele. Bastou a criança dar um sorriso e acenar, ele fez a mesma coisa. Ele sorriu e acenou. E aí escrevia embaixo, ele passou a usar o cheque especial Banespa. Então, ele passava a ser especial. Por quê? Olha só que ensinamento belíssimo. O que a criança deu a este rapaz? Ela deu um sorriso, ela acenou, ela deu alegria. E assim, ele retribuiu para ela. É isso que acontece conosco. Quando emanamos a alegria, recebemos alegria. Se você entra num lugar e você se sente mal, você vai emanar aquilo. Você não vai querer ficar. Não está gostoso, não está agradável. Se você é uma pessoa do bem, você vai embora. Lógico. Você não quer aquela energia. Mas, se você está nesse local e você começa a emanar a sua energia benéfica, a sua energia de amor, pronto. Tudo começa a entrar em equilíbrio. Hoje eu estive num posto de saúde. Eu cheguei no posto de saúde, estava lotado. Primeira coisa que nós fizemos, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Fui lá, peguei a senha, cumprimentei a moça que deu a senha, cumprimentei a moça que fez a minha ficha, sorridente,
Não demorou 10 minutos eu fui chamado. Entende? Tá tudo certo. Demos risada, se divertimos, fizemos o que tinha que fazer, voltei do médico, peguei as receitas, tá tudo certo. Tá tudo bem. Emanei uma energia positiva e ela retornou. Mas eu via muitas pessoas que chegavam lá e já começavam a brigar. Ah, muita gente nesse posto, não tem fila, tem isso, não tem aquilo. Não tem... E o que elas recebiam de volta? O que elas estavam emanando. A moça que entrega a ficha nem olhou para a cara deles. A moça que faz a documentação, sabe, pegava o prontuário, preenchia assim, nem olhava para eles. Mas por quê? É a troca. É o tal do eco. Você emana e recebe a energia que você está propiciando. Nunca vá a uma casa de axé ou a qualquer outro lugar ou a um terreiro a fim de observar a atitude de seu irmão. A nossa obrigação dentro de um terreiro, dentro de uma casa de axé, é com Olorum. A nossa obrigação é com o filho de Olorum, é com Oxalá. A nossa obrigação é com os orixás, com os guias, com os mentores. Tenha bons pensamentos, tenha alegria, seja credor de luz e de bênção. Tem algum problema? Conversa com o seu Pai no Santo. Ele está ali para isso, para orientar, para conduzir esses atos muitas vezes que a gente nem percebe que está tendo. Nunca vá numa casa de axé triste, melancólico. E se você assim tiver, não tem problema não. Pode chegar lá assim. Pode. Só não vá fazer parte da corrente vibracional. Porque você vai emanar o que você está sentindo. Sente-se, converse com seu Pai no Santo, tome um passe, converse com as entidades, tenha esta intimidade com o sagrado, com o divino. Pode ter certeza, meu irmão, você vai sair de lá muito melhor. Terminamos hoje o nosso capítulo parafraseando o grande mestre Buda, que nos presenteia com esta reflexão. Olha o que Buda nos diz. Ninguém fora de nós pode nos governar interiormente. Quando sabemos disso, nos tornamos livres. E a Umbanda é libertadora. Sabe por que a Umbanda é libertadora? Porque a Umbanda é uma religião séria para pessoas sérias. Meus queridos, por hoje encerra o nosso encontro e eu gostaria de deixar um grande abraço fraternal a todos e que tenhamos uma semana cheia de brilho e de luz. Axé.